estarei fazendo 4 homilias a respeito da carta de Paulo aos Coríntios. Fizemos semana passada, abrindo a carta. Hoje nós continuamos um pouquinho falando sobre a questão do matrimônio. Domingo que vem nós faremos uma pausa e depois nós continuaremos mais 2 domingos seguintes, continuando a reflexão a respeito da carta de Paulo. Lembrando que nós dizíamos que Paulo escreve uma carta dirigida aos coríntios, a Corinto. Corinto era uma cidade devassa, dissoluta, libertina, degenerada, sem vergonha, desmoralizada, fétida, extraviada, pervertida, solta, viciada, imoral. Tudo que você pode imaginar de que não presta, Corinto tinha. Por isso que Paulo dedica 2 cartas a esta comunidade. E Paulo fica nessa comunidade por 18 meses, tentando arrumar a vida cristã daquela comunidade. Corinto é uma comunidade recém-convertidos, estamos aí por volta do ano 56, lembrando que Jesus morreu historicamente em 33, uma comunidade nova. Nessa comunidade entravam os ex-pagãos, os convertidos, que não era lá tão convertido assim, porque Corinto era uma comunidade viciada, que ela levou, seus membros levaram para dentro da comunidade todos os vícios que eles tinham na cidade. E aqui nós vamos falar especificamente do capítulo 7, que trata sobre o matrimônio. Matrimônio em Corinto, na cidade, na comunidade. A comunidade vivia uma vida dissoluta. Havia, para vocês terem ideia, filhos que se casavam com a mulher do pai, próprio pai. As pessoas da comunidade viviam em 2ª, 3ª uniões. A prostituição corria solto dentro da comunidade. Pessoas da comunidade que pulavam cerca, pessoas adúlteras. E todo mundo sabia, mas ninguém se importava, nem mexia com a situação. Que todo mundo queria ajeitar a situação. Mas esse não era o real problema. O real problema era a questão da Eucaristia. E com todo este problema, as pessoas iam para a Eucaristia. É o capítulo 11 de 1 aos Coríntios. É por isso que Paulo precisava disciplinar a comunidade. E mostrar que o casamento ele é indissolúvel. Indissolúvel. Se o casamento é indissolúvel, aquele que se convertia ao cristianismo tinha que entender isto. O povo vinha de uma cultura pagã, onde, como dizíamos semana passada, os adoradores de Afrodite, da deusa Afrodite, eles tinham sexo à vontade. Esse sexo corria solto. Então, como disciplinar o matrimônio e fazê-lo indissolúvel? Que não havia segunda oportunidade. E o difícil era mudar depois de casado. Por isso que Paulo vai disciplinando a vida comunitária. O cristão, dizia Paulo, é chamado à obediência à palavra.
O cristão só pode ser cristão se ele for obediente à palavra e fiel na sua convivência matrimonial. Mas a infidelidade corria solto dentro da comunidade. E aí vem Paulo para disciplinar esta situação. Na comunidade de Corinto, as pessoas se casavam com estranhos, com pagãos. A comunidade cristã não pode ter relação de matrimônio com pagãos, com estranhos, com diferentes, que não vai dar certo. Por isso que Paulo fala de incesto, fala de fornicação, além do adultério, porque não é esse o único problema que existe. A situação de Corinto é uma situação que hoje nós vemos na igreja. Os católicos namoram e casam com pessoas crentes, que se dizem crente, e o problema não é o casamento com o tal do crente, o problema é que eles não têm sacramento, não tem sacramento, e um casamento sem sacramento não é matrimônio, muito menos matrimônio cristão. Mas os católicos são intemperados, acaba arrumando a sua namorada crente, o pessoal chama evangélica, ou o seu namorado evangélico. E o pior de tudo é que quando esse pessoal que se diz cristão católico se casa, e casa com esse povo por aí, ainda a gente vai servir como testemunho, como padrinho, que é do próprio povo da igreja. Como você vai ser padrinho daquilo que não existe e que não é nada? Que não é nada. Nós estamos aqui falando, tratando de sacramento. Não estamos falando de casamento. Casamento você pode fazer no civil. Mas o crente fala que se você casa no civil, Deus abençoa o seu casamento. Onde está escrito isso na Bíblia? Se nem cartório existia no tempo das Escrituras. Cartório é fruto da modernidade. Cartório é para legalizar a economia entre as pessoas. Casamento no cartório é um acerto financeiro. Por isso que eu me caso no civil, e que isso não tem nada a ver com o sacramento. Aí nós olhamos um pouquinho as Escrituras, e nós vamos encontrar Salomão. Salomão, rico, sábio, administrador, mas burro na parte afetiva. Salomão tinha tudo, mas ele infelizmente casou-se com uma pagã. Ele acertou o seu casamento com uma aliança no Egito e casa-se com a filha de Faraó, e que Salomão não poderia ter se casado com essa mulher pagã, porque judeu e pagão não se combinam como bênção de Deus. Irmão, hoje nós vivemos essa mistura que tanto faz como fez. As pessoas vivem doidas para o casamento, para o namoro, e começam a arrumar enguiço na sua vida. Paulo diz que não se pode casar-se com pagão. Cristão casa com cristão, católico com católico e crente com crente, e ponto final. Que eles resolvam o problema deles lá e nós resolvamos o nosso problema aqui. Qual foi a crise e o fracasso do famoso grande Sansão? Poderoso, ele tinha um mistério. E quem iria descobrir o mistério de Sansão? No casamento fracassado. Quando ele arruma uma namorada, uma mulher pagã. E a força de Sansão era tão grande
que ninguém sabia de onde vinha a sua força. Sansão cai no adultério, e a mulher estrangeira faz Sansão revelar o seu segredo, o fracasso de quando a gente não se casa com as pessoas da mesma fé. Vai criar problemas mais tarde. Aí o pessoal casa, é católico, casa com a crente, depois tem filho, não pode batizar, porque a crentona não acredita no batismo. E aí começa os rolos. Aí o católico quer ir na igreja católica e a crentona quer ir na igreja do crente. Aí não acerta nada, né? Vai dar o que estamos vendo por aí. O que nós estamos vendo por aí? Uma cultura mundana. É o divertimento. O casamento virou uma grande diversão. Tem gente que fala assim, até bonito: casamento é tudo na vida. Filho é tudo na vida, é verdade? Isso corresponde às Escrituras? Não, tudo mentira, tudo conversa. Conversinha romântica. E a gente, cristão da igreja, acaba ouvindo essas coisas e as achando até bonita. Única coisa que é tudo na minha vida é Deus. Família é um detalhe. Filho é um detalhe. Porque um filho sem Deus, meu irmão, é um fracasso na vida do casamento. E como é difícil a gente criar filhos que não seguem o caminho do Senhor, porque os pais não fizeram disciplina com os filhos, não houve disciplina na nossa casa. Os nossos filhos cresceram abruptamente, de qualquer jeito, e hoje, infelizmente, a gente vive assim. A gente, quando lança um olhar no Antigo Testamento, aí você vai encontrar a história de Isaac e Rebeca. Isaac, filho de Abraão. Abraão, o homem detentor da bênção. E na vida de Abraão, todas as gerações seriam abençoadas. E Abraão não podia dar seu filho em casamento a uma pagã. Porque casamento cristão e pagão não combina. E não adianta fazer ajeitamento. Ajeitar. A gente vive ajeitando a vida do casamento. Tem gente que quando namora e tem as brigas, fala assim: vamos dar um tempo. Não existe tempo, irmão. É que está tudo errado na minha vida afetiva, minha vida emocional. Abraão arrumou um procurador para que ele fosse procurar uma esposa para seu filho Isaac. Com essa missão: você pode arrumar qualquer mulher para meu filho, mas nunca procure uma mulher cananeia, porque um judeu não poderia casar-se com uma cananeia pagã. Se você que é pai, talvez se você pensasse melhor, né? Às vezes nosso filho namora com uma cananeia, não vai dar certo, irmão. Sua filha namora com um cananeu, não vai dar certo. Casamento não é orquestração. E esse procurador saiu em busca da esposa para o filho do seu patrão, para Isaac. E Abraão falou: olha, você leve 10 camelos, e quando você encontrar a mulher ideal, você dê de presente, porque naquele tempo pagava-se o dote para o casamento. Aliás, no casamento sempre foi assim.
Só nesses últimos tempos da modernidade, mais para cá, que é isso que você está vendo por aí. Casamento sempre foi um arranjo social. Esse é o princípio do casamento, arranjo social. Abraão falou: você leva 10 camelos para dar de presente. E esse procurador caminhou, e foi até a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, cansado, parou diante de um poço para dar de beber a seus camelos e a sua comitiva. Naquele momento aparece uma mulher, uma moça, com um cântaro nas costas. Esse procurador já ficou atento. Essa moça desceu com sarrilho, tirou água para si e falou para esse procurador que ela nem conhecia: você quer que eu lhe dê água para seus camelos? Ele já ficou atento. É uma mulher trabalhadora, é uma moça cortês, é uma moça verdadeira. Irmãos, as nossas filhas, quando a gente tem filha, se manda fazer balé. O que sua filha vai aprender com balé se ela não tem vocação para o Bolshoi? Fazer o quê? Vai ensinar a bordar, pintar, cozinhar, fazer crochê e assim por diante. Você tem seu filho, vai fazer karatê para quê? Aprender a trabalhar. Os nossos filhos são criados como reizinhos e rainhazinhas. Aliás, nem as rainhas e os príncipes da Inglaterra são criados igual ao nosso filho, sabiam? Os os netos da rainha da Inglaterra foram criados no cabresto. Pão e água. Porque um príncipe tem que saber das dificuldades do povo. A ideia equivocada que temos de um príncipe. Príncipes são os nossos filhos. Mas voltando lá para Rebeca. Aí ela viu que aquele procurador estava cansado. Falou: olha, você poderá ir para a minha casa, casa dos meus pais. E ele aceitou o convite, porque já estava de olhos nesta moça. E chegou na casa, essa moça disponível, deu de beber de novo aos camelos e assim. Deu hospedagem, arrumou a cama, deu palha para os camelos. E Abraão falou: é esta mulher, que pode ser a esposa do meu Senhor. E esse procurador fez o pedido para que essa moça se tornasse a esposa, Rebeca, a esposa de Isaac. E os pais de Rebeca aceitaram o convite. E esse procurador levou essa Rebeca para ser esposa de Isaac. E quem continua lendo a história bíblica vai ver o fruto da bênção deste matrimônio abençoado. Desse Isaac, que encontrou a mulher trabalhadora. Não foi a mulher farofeira da vida dela. Ele não foi buscar uma princesa para o seu casamento. Ele descobriu uma mulher que trabalhava, que era servidora. Irmãos, hoje os nossos filhos não sabem fazer nada. Tem mocinha que não sabe nem lavar a roupa íntima. Como vai casar, irmãos? Tem filhos lá do povo de Machado que não sabe nem lavar a cueca. Como vai casar um povo desse, irmãos? E o namoro dos nossos filhos, com quem eles namoram? Com mulheres pagãs, com homens pagãos, que não têm a mesma fé, a mesma religião. E voltando ali para Paulo,
eram os escândalos da comunidade, a divisão entre a comunidade, as rixas que lá havia, por discórdia dessas coisas. Quando Paulo tentava disciplinar a comunidade não aceitava a proposta de Paulo, porque a comunidade estava tão viciada, a comunidade tinha tantos problemas morais, que ela nem percebia os desafios que a vida do casamento tinha como implicância na vida da comunidade. Querido irmão, querida irmã, como que está o nosso casamento? Com quem você que é mocinho, rapaz? Você namora com uma cristã ou com uma pagã? Você que é moça, namora com um cananeu? Esse é seu futuro de sofrimento. E depois, quando as coisas não dão certo, aí vem o Estado, as autoridades, e fazem leis para proteger as mulheres. A lei Maria da Fronha, não, Maria da Fronha não, Maria da Penha. Faz tudo errado, depois nós fazemos a lei Maria da Penha, para consertar os nossos erros. E você sabe que tem mulher também que bate em homem, né? Tem que ter a lei José do Travesseiro, para resolver o problema. O negócio está feio. Mas por que tudo isso? Por causa dessa falta de orientação da vida afetiva, da vida matrimonial. Querido irmão, que a gente possa repensar a nossa vida de casamento, a nossa vida de matrimônio. Se você puder consertar o seu casamento, conserte, vale a pena, mas só vale a pena com Deus e na comunidade, fora jamais. Creio em Deus Pai.